Eu vim conversar com vocês um pouco sobre como garantir um professor eficaz em cada sala de aula. Como eu sou administradora pública, eu tendo a pensar de forma prática. Então, eu estava tentando pensar, fundamentar, mas pensar como é que o que um secretário quer saber a respeito disso. E pensando a partir das coisas que a gente vem trabalhando no INEP, que eu trabalhava antes de ir para o INEP, eu trabalhava com planos de cargos, carreiras e salários para municípios, mas assim para prefeituras no geral, não era só para a área de educação. E depois, na parte de pesquisa, eu trabalhei bastante com salário de professor e agora com avaliação. Então, vamos ver o que dá para a gente contribuir nesse sentido. Aí, qual a ideia? O que eu pensei, então? A partir de pesquisa sobre políticas públicas para o magistério, de experiências internacionais em políticas públicas também para o magistério, a gente pensar um pouco como é que está essa questão no Brasil e discutir um pouco as propostas que possam ser adotadas pelas secretarias municipais. Então, qual a importância de um professor eficaz? No dia a dia, a gente sabe que, embora o MEC, as secretarias municipais, estaduais, são eles que formulam as principais políticas educacionais. Mas quem efetiva essas políticas no dia a dia, na sala de aula, é o professor. E, apesar de todos os demais profissionais da educação terem sua importância, o professor realmente é aquele que conduz o processo de ensino-aprendizagem, por isso, tantas pesquisas em cima do professor e todas essas evidências de que o professor é a variável que a gente chama em pesquisa, né? Mas é o fator dentro da escola que tem um maior efeito para o desempenho dos alunos. Nas pesquisas empíricas, o que é um professor eficaz para quem faz pesquisa com dado de educação? Nas pesquisas empíricas, o foco geralmente é na aprendizagem. O objetivo principal se entende que é que os alunos aprendam. E como o professor Chico falou, não é que só aprender, ou só conteúdo, ou só aquela habilidade é importante. O saber ler, o fazer contas, né, o demonstrar habilidade em relação a algum conteúdo. Mas por ser realmente o mais básico, é um direito básico à aprendizagem e se entende que se acredita na correlação da aprendizagem com outros objetivos educacionais, que realmente, como é que um aluno vai ser cidadão se ele não consegue fazer as contas e por aí vai. E também se usa isso nas pesquisas, porque há medidas objetivas para essa dimensão, então permite a gente fazer pesquisas sobre a eficácia do professor e comparar essas análises, usando, então, o resultado dos alunos em exames padronizados em relação à aprendizagem deles. A eficácia. Alguém que vem da administração, da gestão pública, gosta desses termos. Eficácia mede a relação entre os objetivos e os resultados alcançados. Então, o que a gente está chamando de um professor eficaz aqui, que é o que eu vou continuar usando no resto dessa conversa? Que o professor eficaz é aquele cujos alunos alcançam o nível de aprendizagem proposto, no caso, por exemplo, 200 em língua portuguesa, em leitura, ou, se eu quero saber quem é o professor mais eficaz, é aquele cujos alunos mais aprendem. Essa pergunta, qual o perfil de um professor eficaz, é uma das grandes perguntas feitas pelas pesquisas com dados em exames padronizados, e realmente os resultados estão longe de serem conclusivos. Tem algumas evidências que elas se repetem. O mestrado e doutorado, eles não, nas pesquisas, essa que eu estou citando aqui é uma que faz um levantamento de várias pesquisas com esse tema. As pesquisas não têm demonstrado que esses professores são os que produzem maior aprendizagem dos alunos, até porque, realmente, de fato, não é para isso que um mestrado, um doutorado é pensado para melhorar a forma com que o professor ensina na educação básica. E uma evidência que tem se repetido em alguns estudos e que eu achei interessante trazer para vocês é que aqueles professores com notas em prova sobre o conteúdo, assim, quanto eles conhecem daquilo que eles vão ensinar, e sobre os métodos de ensino, são aqueles que têm um efeito maior sobre a aprendizagem dos alunos. De fato, estão surgindo muitas pesquisas interessadas em observar a prática docente, que é aí que a gente consegue identificar qual é esse perfil. Indo diretamente para esse perfil, apesar das pesquisas ainda estarem caminhando nessa observação da sala de aula, diversos países, para poder avaliar seus docentes, para poder incentivá-los a melhorarem o desempenho, para que, sempre buscando essa melhoria da aprendizagem, muitos países definiram parâmetros do que seria um professor eficaz.
Diversos países fizeram discussões nacionais, esses parâmetros servem para orientar tanto seleção, avaliação e formação inicial, claro, e formação continuada, às vezes, dos docentes. E alguns países, essa discussão foi nacional. Tem outros países que a gente consegue identificar o que eles entendem como um bom professor diretamente pelo instrumento, que é o caso de Cuba. A gente consegue ver o que Cuba entende como um bom professor indo direto no formulário que eles usam para observar a sala de aula, que o supervisor usa para observar a sala de aula do professor. Aí aqui é um levantamento que a gente fez no INEP, com esses perfis que os países definiram para um bom professor, e, em princípio, a gente começou com esses países, que é incluir mais países, e o que é interessante desses países é que os sistemas educacionais são diferentes, os contextos são diferentes, mas tem muitos parâmetros que são recorrentes, que eles aparecem em quase todos esses países. Conhecer as características de desenvolvimento dos alunos, dominar a didática das disciplinas e por aí vai. Dominar currículo, organizar objetivos e conteúdos de maneira coerente com o currículo. Que são 20 tópicos que a gente observou que apareciam em praticamente todas as avaliações dos países. E como é que a gente garante um professor eficaz na sala de aula, então? As políticas para o magistério, se a gente for pensar numa linha bem geral, assim, em linhas gerais, elas podem ser divididas na atratividade da carreira, nas políticas de formação inicial, de seleção, de avaliação e do desenvolvimento profissional. No caso aqui, as redes municipais têm uma implicação direta, tem atuação direta em todos esses pontos, menos na formação inicial, que essa atuação não é tão direta. Então, eu vou focar principalmente na atratividade e na seleção, que é com que eu tenho trabalhado mais, e fazer só alguns comentários sobre avaliação e desenvolvimento profissional. Então, o que se quer com a atratividade da carreira docente? Para compor essa atratividade, existem diversos fatores que a carreira de educação, que a Secretaria de Educação não tem poder, ou tem muito pouco poder sobre eles, e que podem atrair, podem influenciar a decisão de um professor, de um candidato à profissão docente, e que estão postos, vamos dizer, que é o tipo de atribuição, é o tipo de trabalho mesmo, a dinâmica do trabalho, o fato de ser uma profissão com caráter social muito forte, ele quer ajudar, ele percebe que ele está contribuindo para a sociedade com esse tipo de ocupação, e a segurança do emprego, principalmente pela maioria dos professores serem empregados pelo setor público, no caso, os que são concursados, e o fato de ter aposentadoria diferenciada quando você é funcionário do setor público. Então, esses são alguns fatores que a Secretaria não tem, influencia a decisão da pessoa pela profissão docente, mas a Secretaria não tem muito como influenciar, como atuar em cima. Mas tem outras características, outras questões que podem, sim, ser alteradas por meio de políticas públicas e que a literatura tem apontado como questões importantes para alguém quando decide que profissão que vai adotar. Uma é a remuneração, outra são as condições de emprego, que estão relacionadas ao contrato de trabalho, ou seja, se é um contrato permanente, se é temporário, e por aí vai. As condições de trabalho, materiais disponíveis, infraestrutura, orientação, feedback sobre o trabalho, as perspectivas de carreira, se eu tenho possibilidade de crescer ou se eu vou ficar sempre fazendo exatamente a mesma coisa e sem uma diferenciação tanto de atividade quanto estímulo, e o status social e o reconhecimento profissional na sociedade. Como é que eu sou visto? Aqui a medida por exemplo, de qualidade, os alunos que têm melhores notas em provas internacionais, como é o caso do Enem. Então, alunos do ensino médio que têm melhores notas, eles tendem a escolher mais o magistério quando os salários relativos são melhores. Então, aqui já traz uma coisa interessante. O que é um salário atrativo? Para saber se o salário é atrativo, tem essa necessidade de comparar com as outras carreiras com exigência semelhante, por exemplo, o nível superior. Os 10 países com melhor desempenho no PISA selecionam os professores entre os 30% melhores graduados. E todos esses países
pagam bons salários iniciais. Então, tem algumas pesquisas que enfatizam o salário inicial para a atratividade. E essa outra pesquisa que eu encontrei, que é uma das poucas que trata sobre condições de trabalho, ela teria impacto não na escolha sobre a profissão, mas na escolha de onde a pessoa quer lecionar. Então, escolas com melhores condições de trabalho atrairiam mais os professores, quem já está na carreira do magistério. Aqui é um exercício que a gente fez lá na diretoria, a partir dos dados do Enem de 2007. No Enem tem essa pergunta para os alunos que estão prestando o Enem: que profissão escolheu seguir? Dentre aí os que responderam, né, que já teriam escolhido alguma coisa, só 5,2% escolheram ser professor de ensino fundamental e médio. O que foi interessante foi a gente observar o perfil dessas pessoas. Aqui eu selecionei só um dado dessa análise que a gente fez, que é a probabilidade de escolher ser professor de acordo com a nota do candidato no Enem, essa nota transformada de 0 a 100. A probabilidade cai. Quanto maior a nota que o aluno teve, menor a probabilidade dele querer ser professor. O que é triste, é muito triste. A gente fez esse exercício também com renda familiar, com a escolaridade da mãe, e confirma aquilo que a professora Guiomar já falou, que, de fato, quem quer ser professor, a probabilidade aumenta quanto menor a renda familiar, quanto menor a escolaridade da mãe, ou seja, a gente está atraindo as pessoas que tiveram acesso a uma formação pior e que não era aquilo que a gente gostaria. Elas vão ter menor chance de se tornarem aquele professor com aquele perfil desejado que a gente gostaria, né? E o que os potenciais candidatos ao magistério pensam? O que esses alunos do ensino médio pensam? Essa pesquisa da Fundação Vitor Tivita, que foi a professora Bernadette Gatti que conduziu, eles demonstram que os alunos de ensino médio pesquisados, eles reconhecem a função social da profissão, eles acreditam que é um trabalho nobre, é gratificante, ser professor tem realmente uma importância social, mas eles acham o trabalho muito difícil, que exige muita paciência, eles acham a docência, né, que a docência é desvalorizada, eles acreditam que o professor é desrespeitado pelos alunos, pela sociedade e pelo governo. Os próprios alunos falam que o professor é desrespeitado pelos alunos, eles reconhecem isso. E o principal, assim, a conclusão é que eles ressaltam essa disparidade entre a exigência e o retorno que se tem, porque é uma exigência muito grande do profissional, mas que o retorno não seria tão grande. No curto prazo, quando você tem que contratar professores e você quer atrair esses candidatos com um perfil melhor, ou mais próximo desse potencial, a comparação acaba sendo com os empregadores de pedagogos e licenciados nas áreas específicas. Ali na sua região, fazer como se fosse, ou contratar uma pesquisa salarial, ou fazer uma pesquisa salarial um pouco mais amadora, que também não tem problema, ligando mesmo para as empresas, ou tendo conhecimento de que salários são praticados na região, por quem emprega pedagogo e licenciado, que é quem você vai contratar ali no curto prazo. Agora, a gente tem que pensar estrategicamente, tem que pensar no médio e no longo prazo. Para mudar, de fato, a atratividade da profissão, tem que começar a pensar como é que os outros empregadores da região remuneram os profissionais que estão, principalmente ingressando. Quais são os salários iniciais daqueles principais empregadores da região? Isso vai dar vai dar bem a ideia de quanto se está longe ou se está perto do que seria um salário atrativo para realmente atrair esse pessoal do ensino médio, esses alunos com potencial que entendem que hoje entendem que o magistério realmente não é uma profissão valorizada. Uma coisa interessante também que eu sugiro é incluir os demais cargos com exigência de nível superior da prefeitura. A prefeitura dá um sinal muito interessante, pelo menos nessas prefeituras com as quais eu trabalhei, com pesquisa salarial, com planos de cargos, a maioria dos casos, quando você via a tabela salarial, os cargos de nível superior, o cargo de professor era sempre o mais baixo, ou era o segundo mais baixo. Primeiro vinham os fiscais, os procuradores, aí começavam engenheiros, administradores, e os professores. Às vezes vinham antes os assistentes sociais, psicólogos, para chegar nos professores, ou às vezes trocavam. Os professores vinham depois dos psicólogos. Isso demonstra
no próprio quadro da prefeitura, como é que está se valorizando o professor em vista das outras carreiras que também exigem nível superior. E, pelo menos em algumas prefeituras com as quais eu trabalhei, havia uma certa margem de alteração. Aí ainda tinha como crescer um tanto o salário do professor. Eu não sei como é que é a situação de onde vocês estão. Mas uma coisa interessante que eu acho que é importante é pensar os salários dos professores no contexto da prefeitura como um todo, e não simplesmente no gasto de educação. É pensar o quanto a valorização do professor em vista das outras carreiras da prefeitura. E como selecionar um candidato com potencial para ser um professor eficaz? De fato, o concurso público é uma ferramenta muito poderosa, porque o ideal é você, através de um concurso público, conseguir garantir que os candidatos que entrem na carreira possuam os conhecimentos definidos nos parâmetros, para ser um bom professor, um professor eficaz, e que sejam passíveis de medir no exame escrito. Então, por exemplo, o gerenciamento da sala de aula é importante, mas num concurso, num exame escrito, é difícil, você não vai observar o professor gerenciando, você quer saber se ele tem os conhecimentos para... E os concursos, de fato, não têm tido a importância devida. Por exemplo, exemplo de conhecimentos que podem ser pedidos na prova. De fato, conteúdo, se ele tem essa competência leitora, em matemática e por aí vai, as metodologias de ensino, se ele entende como se dá o processo de desenvolvimento humano e aprendizagem, se ele entende como se dá o processo da gestão da aprendizagem, embora você não vá vê-lo gerenciando a sala de aula, mas se ele sabe se ele tem os conhecimentos relacionados à gestão da aprendizagem, se ele entende como funciona o sistema educacional brasileiro, se ele conhece as políticas educacionais vigentes, seja IDEB, Prova Brasil, a LDB e por aí vai. E vou recorrer mais uma vez a uma pesquisa da professora Bernadette, lá na Fundação Carlos Chagas. Eles fizeram uma pesquisa com 35 concursos para professores de séries iniciais. Eu estou puxando só esse pedaço do que é relativo aos professores de séries iniciais, porque ela também trabalhou com concursos para professores das séries finais e com os currículos dos cursos. E eles observaram que esses concursos cobram majoritariamente os conhecimentos de legislação e estrutura de funcionamento dos sistemas educacionais. Então, um pedaço daquilo que a gente estava colocando como que um professor tem que conhecer. Eles geralmente cobram algum domínio de língua portuguesa, mas não de matemática nem de ciências sociais e naturais, que são igualmente importantes para um professor de séries iniciais. Existem poucas questões sobre os fundamentos da educação e raramente relacionados às práticas docentes, e os itens se referem geralmente a conteúdos teóricos e de modo superficial. O que a gente está trabalhando? Isso estou trazendo para vocês, para a gente conversar, para ter também um pouco da opinião de vocês. A gente está trabalhando no INEP em cima de um exame nacional de ingresso de docentes. Qual a ideia desse exame? Qual a ideia disso que a gente está trabalhando? É disponibilizar um exame nacional para a realização de concursos para contratar professores para educação básica nos estados, municípios e no Distrito Federal. As redes poderiam utilizar da forma que preferissem, só o exame ou como a primeira etapa do concurso. Ou seja, por adesão, seria um exame nacional que o INEP elaboraria, e a gente está trabalhando na matriz desse exame, e aí cada rede estadual ou municipal, quando for fazer seu concurso, pode decidir usar essa prova e não contratar uma outra empresa para fazer, ou então usar essa prova como primeira etapa e complementar com alguma questão específica que queira adotar. Por exemplo, no caso de, como a gente está tratando de um exame nacional, não teria língua indígena, mas se você tem muitos professores indígenas, você vai querer fazer uma prova adicional da língua indígena. É um exemplo só. Então, como eu falei, a ideia é formalizar a adesão junto ao INEP, e aí os candidatos a esse concurso fariam essa prova, se inscreveriam para fazer essa prova, e a decisão de como utilizar as notas do exame também será de forma que cada rede pode decidir. E a ideia é justamente essa: exigir os conhecimentos que compõem os parâmetros de um professor eficaz e que sejam passíveis de medir por um exame escrito,
antes da prática docente que a prática se efetive. Então, a prática docente você vai ter que observar no estágio probatório, mas antes a gente já vai estar garantindo que os conhecimentos que a gente deseja que o professor tenha para entrar em sala de aula estariam sendo medidos. Aí a gente entende que um exame nacional dessa forma teria várias vantagens, teria vários ganhos. Óbvio, que é melhorar a qualidade do processo seletivo dos professores, por ser uma prova elaborada por um instituto como o INEP, e com base em consulta a especialistas e toda uma discussão em torno desses parâmetros. Outra que é importante, eu sei para vocês, inclusive, que é reduzir o custo das redes estaduais e municipais. Quem quiser aderir não precisaria gastar com o concurso, porque a prova já seria feita pelo INEP sem o custo para a rede, né? Outra vantagem seria possibilitar o aumento da periodicidade de concursos. A gente sabe que algumas redes, por o concurso ter um custo, deixa acumulando vagas para depois fazer um concurso juntando todas essas vagas. Outra coisa que a gente entende como uma vantagem desse exame ser uma referência para a autoavaliação do candidato a professor. Vai ser interessante para poder avaliar essa compatibilidade entre a formação inicial e os parâmetros, o que está se entendendo como perfil desejado e como é que está sendo essa formação inicial para os docentes. Em princípio, seria para os professores das séries iniciais, mas a ideia é estender para os professores das séries finais. E também, no caso das secretarias municipais, ajudaria a subsidiar a elaboração de políticas de formação continuada para os professores recém-contratados. Então, na medida que você tem a nota desse professor e você consegue ver na escala, da mesma forma que na Prova Brasil você consegue identificar, o aluno está em tal ponto da escala. A ideia é dar para quem contratou esse professor em que ponto da escala ele está, para até para o empregador, né, para o município e para o Estado, conseguir atuar em cima desse ponto que o professor está para desenvolver mais o seu conhecimento e o seu desempenho. Uma vez, e para quem já está no quadro, né, uma vez que o professor está no quadro, a ideia é que ele vá aprimorando o seu desempenho ao longo da carreira. Com essa questão da avaliação para o feedback e para o professor e aprimorando o seu trabalho, e isso vai retornando num ciclo. As pesquisas sobre o tema, sobre os incentivos, também não são conclusivas, mas tem algumas recomendações de especialistas que são recorrentes, principalmente em trabalhos da OCDE, do Banco Mundial, esses organismos internacionais que estão pensando, estão analisando como é que estão as carreiras, principalmente de países que estão com desempenho, estão com sistemas educacionais com bom desempenho. Uma coisa muito importante que eles recomendam é que os comportamentos que os professores devem adotar têm que ser claros. Eu tenho que dizer para o professor o que eu espero dele, se eu quero incentivá-lo a qualquer coisa. E isso todas essas pesquisas dizem. Não é só dizer que o aluno dele tem que aprender, mas é o mostrar o que está se considerando no comportamento dele, que você vai observar em sala de aula. Em linhas gerais, acho que era isso. Eu falo um pouco rápido, mas qualquer coisa a gente está aqui para pergunta. Obrigada.